Tesouro IPCA+, ou CDB IPCA+? Eu recebi lá no meu Instagram esses dias uma pergunta de um seguidor. Aliás, se você ainda não me segue, o meu Instagram é @euodanilosilva. Tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui. E ele perguntou assim: Danilo, eu vejo muitas pessoas falando sobre o Tesouro IPCA+, né? IPCA+ 6, que é o que tá pagando hoje. Só que eu vejo lá na minha corretora muitos bancos oferecendo CDB IPCA+, IPCA+ 7, IPCA+ 8. Por que eu escolheria o Tesouro e não o CDB, que está pagando mais em termos percentuais? Então bora falar sobre isso no vídeo de hoje. Qual dos dois, na minha opinião, é mais vantajoso você escolher para fazer os seus investimentos? Se você é novo no canal, considere se inscrever clicando no botão que está aqui embaixo. E se você já faz parte dessa comunidade, muito obrigado pela sua audiência, curte o conteúdo e deixa para mim no comentário, tanto você que é novo quanto você que já faz parte aqui desse canal, deixa para mim aqui nos comentários se você já tem algum investimento indexado ao IPCA na sua carteira. E se você não tem, aqui já vai um spoiler, tem que ter, cara. Tem que ter algum investimento indexado ao IPCA na sua carteira. Tesouro IPCA, CDB IPCA, tem que ter alguma coisa indexado aí ao IPCA, porque a tendência é de alta da inflação e isso vai ajudar muito aí a rentabilidade do seu portfólio. Então tem que ter, beleza? Bora fazer aqui as comparações, né? E entender qual que é o melhor entre Tesouro IPCA e CDB IPCA+. Antes da gente entrar especificamente nos títulos, deixa eu falar um pouco para você como que tá o ambiente econômico hoje, pra gente até se situar e entender por que tá essa moda aí de falar hoje sobre IPCA+, certo? Lá no começo do ano, em janeiro, nós começamos o ano com uma expectativa de que o Copom, Comitê de Política Monetária, continuaria com a queda dos juros e nós chegaríamos aí no final de 2024 com juros entre 9 a 9,5%. Essa era a expectativa até o final de 2024. E aí, durante esses primeiros 6 meses do ano de 2024, cara, já se passaram aí 6 meses, né? É incrível como o tempo tá passando tão rápido. Durante esses primeiros 6 meses, o cenário mudou e mudou muito, principalmente por conta do governo, né? Eu falo isso abertamente, se você não concorda é uma pena, mas a principal culpa dos juros tá em 10,5% ao ano e não cair mais é culpa do governo. O governo é culpado. Por quê? Porque o governo ele aumentou muito o seu nível de endividamento. Nós estamos com um déficit nominal, considerando os juros da dívida e tudo, de mais de R$1 trilhão. Isso é maior do que a época ali da pandemia, 2020, 2021, em que o governo teve que emitir muito papel moeda, teve que aumentar muito a base monetária e nós estamos hoje com um endividamento maior. E não se vê uma discussão dentro do governo de redução dessa dívida. Não se vê isso. Então, assim, como esses dias eu estava conversando com a minha esposa e eu dei até um exemplo para ela, né? Exemplo aí, faz conta que você que tá me assistindo agora, você é um agiota. Eu sei que isso aí não é muito bom, né? Mas faz conta que você é um agiota e você é um agiota do bem, entre aspas, do bem, né? Antes de você emprestar dinheiro para alguém que tá te pedindo, você quer conhecer a vida da pessoa, você quer saber se ela vai ter capacidade de te pagar. E aí você começa a perguntar, você trabalha, você tem renda? Tenho renda, ganho tanto e tal. Quanto que é suas dívidas hoje? Coloca aí para mim no papel suas dívidas. E aí você vê que a dívida da pessoa, né, o tanto que a pessoa tem de dívida é cerca ali de 80% do que ela ganha. Isso faz o quê? Isso sinaliza o quê para você? Que o risco de você receber essa grana é muito maior. Então, você até empresta, porque essa é a sua profissão. Só que você vai exigir um juros maior. Ao invés de 10%, 20%, você vai exigir 30%, 40%. E é basicamente isso que está acontecendo hoje com o Brasil. O Brasil tem uma dívida interna muito grande e para as pessoas investirem, elas exigem um juros maior. Não tem como. Como que melhoraria isso? Se o governo fizesse um bom trabalho de redução de juros, de redução de dívida, né? Cortasse despesas, diminuísse o número de ministérios, cortasse as despesas, diminuísse. Diminuindo a despesa, você vai ter aí uma percepção melhorada dos investidores e de todo mundo. E aí você vai falar, poxa, vou reduzir os juros, né? O Banco Central reduziria os juros porque a percepção ia melhorar e as pessoas iam aceitar investir a um juros de 9%, de 8%. Mas não é isso que está acontecendo hoje. Então isso mudou completamente. É óbvio que existem questões externas. Estados Unidos está com juros altos, ali em torno de 5,5% ao ano. A Europa também está mantendo uns juros aí em um patamar meio elevado para o histórico da Europa. Mas ainda assim, 80% dos problemas do Brasil tem a ver com as questões internas. O governo gastão. E por conta disso, nós temos esse nível elevado de juros e, ao que tudo indica, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Banco Central divulgou a ata da última reunião. E ao que tudo indica, um cenário, né? O Banco Central
Central ele enxerga um cenário muito ruim para a inflação e isso vai se perpetuar por alguns meses, fazendo com que os juros fiquem no patamar de 10,5% até pelo menos dezembro. Então até dezembro não vai mudar esse patamar. E aí isso mudou, obviamente, o cenário de juros para os títulos públicos federais e também para os títulos privados, né? Porque os títulos públicos eles acabam puxando, né? Então olha, se a gente olhar aqui agora, ó, Tesouro IPCA mais com vencimento para 2029, IPCA mais 6,32. A gente tem aqui o pré-fixado 2031, 12,13%. Considerando, e aí a gente já entra aqui no segundo tópico desse vídeo, considerando que o Tesouro Direto, né, o programa Tesouro Direto, que abre a possibilidade, né? Então o que é o Tesouro Direto? É um programa do governo federal, foi criado em 2002 em parceria com a Bolsa, com a B3, e permitiu que pessoas físicas investissem em títulos do governo. Então o governo já tinha os títulos, sempre teve, mas a pessoa física não investia. Em 2002, a pessoa física começou a investir nos títulos do governo. Bacana. E aí, considerando que esse, né, o Tesouro Direto, os títulos do governo, são considerados o investimento mais seguro em comparação a qualquer outro investimento, acredite você ou não, mas os títulos do governo são seguros. Por quê? Apesar do Brasil ter uma dívida muito grande, né, em torno ali de 80% do seu PIB hoje, né, um pouco menos, é uma dívida em real. Então, basicamente, o Brasil consegue, né, o governo consegue rolar essa dívida, então ele vai emitindo novos títulos com prazos maiores e ou, né, na pior das hipóteses, liga a impressora, imprime dinheiro e paga a sua dívida com real. Vai colocar mais base monetária na economia, inflação e tudo mais, mas ele pode fazer isso. Então não é uma dívida em dólar. Se fosse uma dívida em dólar, ferrou, a gente já estaria quebrado. Não é uma dívida em dólar, tá certo? Então os títulos públicos, vamos lá para a comparação agora, né? O Tesouro Direto, ele é considerado o investimento mais seguro de todos. Você não tem a possibilidade de você não receber o seu dinheiro. Não existe essa possibilidade. Então você investe no Tesouro Direto sabendo que você vai receber o dinheiro lá no vencimento. Vai receber o dinheiro lá no vencimento. Não tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mas tem a garantia do governo. Então assim, na pior das hipóteses aqui, você fica até o vencimento, até lá 2029, né? 15 de maio de 2029, que é quando vence o Tesouro IPCA, e você vai receber tua grana, na pior das hipóteses, tá certo? Agora sobre o CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB, ele é emitido por uma instituição financeira, um banco. Basicamente hoje, quem são os maiores credores do governo? Os bancos e as entidades de previdência complementar, previdência privada. Esses são os maiores credores do governo, não tem outro. Então assim, você já percebe que você vai estar emprestando dinheiro para o banco através de um CDB e basicamente o banco pega essa grana e empresta para o governo, né? Tem as operações de crédito, cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento e tal, mas o banco também investe em títulos públicos federais, tá certo? Então o CDB é um investimento privado que você investe num banco. Entre o governo e um banco, qual que você acha que tem a maior probabilidade de quebrar? O banco, obviamente, porque é uma instituição privada. Principalmente em se tratando de bancos pequenos, que são os bancos que as corretoras oferecem. Então, eu até tenho um conteúdo aqui no meu canal, um vídeo, onde eu falo, fique longe de CDB, LCI, LCA, que as corretoras oferecem, né? Por quê? Porque são bancos pequenos. Então, assim, 3 motivos do porquê eu não invisto, né, em CDB, LCI e LCA. Primeiro, são bancos pequenos. Esse é um problema, assim, para mim, muito grave, são bancos pequenos. E aí você pode falar, mas por que tem a ver ser banco pequeno? Tem um balanço frágil. Em momentos de crise no mercado, eu acho que esses bancos não seguram o tranco, não conseguem segurar o tranco, tá? Aí você fala, poxa, mas tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, muito bacana. Mas aqui vai uma outra questão que poucas pessoas falam. O FGC, em primeiro lugar, ele não é uma instituição do governo. Diferente dos Estados Unidos, onde o FDIC é um órgão ali, né, um braço do Tesouro americano, no Brasil não. O FGC é uma instituição, uma entidade privada sustentada pelos bancos. Então quando você investe num CDB, numa LCI, numa LCA, parte dessa grana vai para o FGC para servir como um fundo de reserva. Uma pequena parte lá vai para o FGC. Então, não é uma instituição governamental, é uma instituição privada. Então, se der um problema mais agudo na economia, será que o FGC vai conseguir atender tudo aquilo que ele protege? Aí você fala, nunca deu problema, nunca aconteceu. Hoje, o último balanço do FGC, e eu deixei já aberto aqui, ó, o FGC tem, ó, percentual de liquidez do FGC em relação ao total de depósitos elegíveis à garantia, 2,28%. Então, de tudo que o FGC protege, ele tem apenas 2,28% de liquidez, né? Para honrar, para pagar, para fazer ali os pagamentos para as pessoas que têm, né, investimentos que são protegidos pelo FGC. Então, assim, ok, o FGC nunca deu problema, bacana. Só que a gente não pode descartar que existe, então, um risco de crédito ali. A gente não elimina 100% o nosso risco de crédito quando nós investimos em CDB, LCI e LCA. A gente não elimina isso com o FGC 100%. A gente reduz um pouco, mas não elimina. E lembrando que existe a regra. Até 200
250 mil para o mesmo CPF, né? E para uma única instituição. E você pode, em 4 anos, acionar apenas 4 vezes o FGC, né? Então, até um limite de R$1 milhão em 4 anos, e esse limite vai se renovando, tá certo? Eles já criaram essas regras, né? Faz pouco tempo que criaram essas regras, não faz muito tempo. Eles criaram essas regras justamente porque estava começando, né? Muitas instituições quebraram numa época, e aí eles criaram essas regras aqui, né? 4 anos, se renova, 1 milhão. Então, por esse motivo, eu não gosto de investir em CDB, LCI e LCA. Mas tem um único motivo, que aí é o principal pilar desse vídeo, na comparação entre Tesouro IPCA e CDB, que para mim é o primordial e por que eu acho que você deve escolher o Tesouro IPCA, investir no Tesouro, no título público e não no CDB. É a liquidez. Eu acho que um dos principais pilares, né, para o investidor é a liquidez. Existe muito no mercado, e você vai ouvir isso muito do seu assessor de investimento, você vai ouvir isso muito do consultor, de youtubers aqui de finanças, que você abre mão de liquidez para ganhar uma rentabilidade maior. E eu acho isso uma falácia, né? Isso é aquele famoso ditado de uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, né? Porque você consegue manter um padrão de liquidez tendo uma boa rentabilidade, né? Então a diferença ela não vai ser muito gritante em termos nominais, não vai ser uma diferença gritante, você vai conseguir manter uma boa rentabilidade tendo liquidez. Então o pilar de liquidez é fundamental para o investidor, porque você não perde boas oportunidades. O mercado ele vive pipocando oportunidades, e aí você tá com o seu dinheiro preso lá por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos num CDB do Banco Master, cara. Faz sentido você ficar 5 anos investindo no CDB do Banco Master? Zero sentido. Então entre Tesouro IPCA mais 6,32 e um CDB IPCA mais 7,5, nominalmente falando o retorno, não vai ser muito grande a diferença, e aí você vai ter aqui a garantia de um risco de crédito zerado, porque o governo não tem risco de crédito, e você vai ter no Tesouro direto a liquidez que o Tesouro te oferece todos os dias. Então, respondendo a pergunta, na minha opinião, o melhor é o Tesouro IPCA mais 6,32, que te oferece a liquidez, te oferece a possibilidade de ganhar com a marcação a mercado. Então, o que é a marcação a mercado? Se a gente entrar aqui no site do Tesouro, olha só isso aqui, ó. Entra aqui no site do Tesouro e aqui no final a gente clica em histórico de preços e taxas. Ó, aqui no histórico de preços e taxas, a gente vem aqui em investir e coloca aqui o IPCA, né? Ó, Tesouro IPCA 2029. Vou colocar nos últimos 90 dias, para ficar mais claro. A gente vê que a taxa, tá vendo aqui, ó, a taxa subiu. Então a taxa subiu. Tava aqui há 90 dias atrás a 5,73 e agora tá negociando a 6,32. Olha o que aconteceu com o preço. O preço aqui caiu. Aqui caiu bastante, né? Depois se recuperou, mas o preço tá menor do que estava aqui. Aqui tava 3.200, aqui tá 3.190. Caiu aí R$10. Se a gente for pegar isso num ano, o preço subiu aqui, ó, de 31/10 de 2023 até aqui o preço subiu, né? Até abril de 2024. Se a gente for olhar a taxa, olha só o que aconteceu com a taxa aqui, ó. E, ó, 31/10 até abril de 2024, ó, a taxa começou a subir aqui, um pouquinho aqui, né, ó, e o preço se valoriza aqui, também por conta do IPCA, né, tem a questão do IPCA também, ou seja, você consegue surfar uma ótima onda da marcação a mercado. Com o CDB, você não consegue surfar isso, e aí, com certeza vai vir pessoas comentar aqui no vídeo, mas hoje em dia você pode vender no balcão, liga na corretora e vende. Olha, eu atendo clientes de consultoria aqui, aliás, eu tenho uma empresa de consultoria, tá aqui, né, ó, Triad Finance, eu tenho uma empresa de consultoria. Se você hoje não tá satisfeito com o atendimento do seu assessor de investimento, se você acha que tem muito conflito de interesse, se você investe em COI, fundo de renda fixa, investe em produtos LCI, LCA, LIG, eu tenho um cliente que tinha LIG, letra imobiliária garantida, 7 anos sem poder mexer com dinheiro. Se você não está satisfeito e quer fazer uma consultoria de investimento isenta, sem vínculo com banco, sem vínculo com corretora, eu vou deixar no primeiro comentário aqui fixado um link para o nosso WhatsApp. Você clica, conversa com o pessoal aqui do meu atendimento, a gente pode agendar uma reunião e eu converso com você para entender aí os seus investimentos, o seu perfil, para a gente poder iniciar uma consultoria com você, combinado? E aí eu converso com várias pessoas de consultoria de investimento e as pessoas falam do quanto é difícil você conseguir vender esses títulos no balcão. Não é fácil vender esses títulos no balcão. Então assim, opinião sincera, Tesouro IPCA+, ou CDB IPCA+, na minha opinião,
tem que ser Tesouro IPCA+. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você acha. Quero sua opinião sincera. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, porque várias das dúvidas que vocês mandam por direct, eu consigo fazer um vídeo aqui e responder mais e mais pessoas, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo. Vai aparecer aqui na tela agora um vídeo onde eu falo exclusivamente sobre o Tesouro IPCA+. Clica nele, assiste. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.